Olá, então nós vamos finalmente fazer a nossa resenha sobre as Crônicas de Nárnia. Finalmente eu digo porque na verdade esse livro eu já li faz uns 2 meses, mas como eu decidi fazer de toda a coleção de Nárnia, assim como eu quero também fazer de toda a coleção do Harry Potter, então começamos pelo primeiro volume. Aí vocês vão me perguntar, primeiro volume, O Sobrinho do Mago. É verdade, esse aqui é o primeiro volume, mas é em ordem cronológica. Porque nós temos ordem cronológica significa em ordem de acontecimento, que também temos por ordem de publicação. Por que existe essa diferença? Porque na verdade o C.S. Lewis escreveu O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa em primeiro lugar. E este livro foi publicado em 1950. Mas ele nunca pensou que ele fosse continuar contando essa história, continuar escrevendo sobre essa história. Mas ele acabou escrevendo O Príncipe Caspian e também achou que ia parar por ali. E acabou escrevendo A Viagem do Peregrino da Alvorada como um terceiro livro, fechando então uma trilogia com os mesmos personagens. Daí o autor C.S. Lewis achou que ele ia parar por aí. Então nós temos a ordem de publicação, que é a seguinte. Primeiro livro, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, publicado em 1950. O segundo livro, O Príncipe Caspian, publicado em 1951. O terceiro livro, A Viagem do Peregrino da Alvorada, publicado em 1952. O quarto livro, A Cadeira de Prata, publicado em 1953. O Cavalo e Seu Menino, quinto livro, publicado em 1954. O sexto livro, Sobrinho do Mago, publicado em 1955. E o sétimo livro, A Última Batalha, publicado em 1956. Os livros nesta época, com esta ordem de publicação, eles não tinham o número, como nesta coleção aqui, que eu tenho, maravilhosa da editora HarperCollins. Ela também não tem a numeração, só o nome do livro e a coleção, que é As Crônicas de Nárnia. Depois disso, então, fazendo esse estudo todo do porquê a diferença de uma e de outra, é por causa de uma criança que escreveu uma carta para C.S. Lewis e ele entendeu, juntamente com a editora, que esta ordem precisava ser mudada. E acabou que se criou uma nova ordem, que é a ordem de acontecimentos, que é a seguinte. O primeiro livro sendo O Sobrinho do Mago, o segundo, Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, o terceiro, O Cavalo e Seu Menino, o quarto, Príncipe Caspian, o quinto, A Viagem do Peregrino da Alvorada, o sexto, A Cadeira de Prata e o sétimo, A Última Batalha. Então vamos lá para o primeiro volume em ordem cronológica de acontecimentos e de fatos, mas primeiro a gente fala um pouquinho sobre o autor. C.S. Lewis foi romancista, foi poeta, foi crítico literário, foi professor universitário, mas ele se tornou realmente conhecido por seu trabalho envolvendo apologia cristã. Ele escreveu diversos livros cristãos. Mas vamos então ao Sobrinho do Mago. Nós temos aqui o personagem de Gregório, um menino adolescente que acaba conhecendo Polly. E os dois, eles têm um espírito aventureiro, explorador. E eles começam a fazer muitas coisas interessantes nesse livro. Gregório mora com o seu tio, com sua mãe, se eu não me engano, mais uma tia junto. E esse tio, ele é meio que um feiticeiro. Se sabe que o tio teria um escritório onde ele guardaria muitas coisas estranhas e interessantes. Mas então Gregório conhece Polly e os dois então resolvem fazer muitas aventuras juntos. Polly tem um lugar que ela chama de caverna de contrabandista. E nesse lugar ela guarda muitas coisas interessantes que ela vai juntando em vários lugares e leva para lá. E este lugar fica assim, no sótão da casa dela, ao lado da caixa d'água, enfim. E ela descobre também que ali nesse lugar existe uma portinha que dá para outras casas, porque nesse lugar existem várias casas, eles moram no mesmo lugar ali, não na mesma casa, mas no mesmo lugar. Existem várias casas que a gente chama de geminadas, uma do ladinho da outra. Este túnel dá entre todas as casas. Então, quando a gente entra no túnel de uma das casas, a gente vai andando, a gente vai dando nas outras casas. E ali pelo meio tem uma casa que é uma casa abandonada. Então, que em princípio não teria ninguém. Mas então os dois vão juntos por este túnelzinho e vão parar nessa casa abandonada. Só que eles encontram uma portinha, abrem esta portinha e finalmente se dão de cara com o tal do escritório do tio. Neste escritório, eles encontram em cima de uma mesa anéis verdes, anéis amarelos. E o que acontece é que esse tio ganhou uma caixa com um pozinho. E esse pozinho ele transformou nesses anéis. Mas efetivamente ele não sabia para que eles serviam.
ele já havia mandado, se não me engano, um rato desaparecer deste mundo quando entrou em contato com o tal do anel amarelo, que os anéis amarelos mandavam para outro mundo e os anéis verdes traziam de volta desse outro mundo. E aconteceu que, enquanto eles estavam ali nesse quartinho, apareceu o tio, que era o tio André. O tio André apareceu no quartinho e ele começou a conversar com os dois e meio que deu uma enrolada neles e chamou a Polly. Daqui a pouco disse pra Polly tocar no anel amarelo e eis que a menina toca no anel amarelo e desaparece. Gregório ficou ali se sentindo muito culpado, porque afinal de contas ele que colocou a menina naquela situação. E o que acontece é que ele dá de mão em vários anéis e acaba também desaparecendo. Ele vai parar em um outro mundo, que não se sabe que mundo é. E o que acontece é que chegando nesse outro mundo, eles acabam não se lembrando um do outro. Inicialmente, Gregório olha para ela, vê ela meio que por ali, estranha, não se recorda dela, ela também não se recorda dele, mas em seguida, ambos acabam se recordando um do outro. E acabam também se dando conta da questão dos anéis, que cada vez que eles estavam com o anel amarelo, se eles entravam dentro de um lago, que ali existiam 3 lagos que levavam para mundos diferentes, eles iam para aquele mundo. E se eles queriam retornar para o outro mundo, eles precisavam segurar o anel verde. Existiam vários mundos ali, e um dos que eram mais importantes era Sharn, que foi um mundo onde eles foram parar, que foi onde eles conhecem a Rainha Branca. A Rainha Branca, inicialmente, eles olham, ela é lindíssima, mas ela está num sono profundo. É um mundo que está assim, tudo morto. Que inclusive depois se sabe, se descobre, que neste mundo onde está tudo morto, quem matou tudo e a todos foi a Rainha Branca. E eles acabam tocando uma sineta ali naquele mundo e esta Rainha Branca revive. E a Rainha Branca ali naquele mundo, ela é super poderosa, extremamente forte. Mas em outros mundos não. E o que acontece é que ela insiste e obriga eles a levarem ela para Londres, porque ela descobre, enquanto o Gregório conta a história para ela sobre o tio, ela descobre que o tio é um grande feiticeiro e ela tem muito interesse nisso. Então ela obriga eles a levarem ela para Londres e ela vai para lá e arranja uma grande confusão. Ela faz tanta confusão que acaba que eles têm que ir embora voando de Londres num determinado momento, que até a polícia estava atrás deles. E é importante que eu diga que ela conseguiu resgatar um tal de um poste ali lá em Londres, e eles então conseguem fugir dali e vão parar num mundo onde não existe nada. É tudo escuro. E repentinamente surge uma voz, começa a entoar uma linda canção. E é esta canção que começa a criar todas as coisas. E aí eu vejo aí uma semelhança muito grande, e a gente sabe que a crítica fala que a semelhança está entre esta situação e a própria Bíblia, em Gênesis, a criação do mundo. E a gente sabe por que disso, porque C.S. Lewis era um cristão fervoroso, escritor de obras cristãs, e ali aparece a criação do mundo por Aslan, que é um leão que cria todas as coisas através da sua canção. Inclusive ele cria uma árvore, que é uma árvore maravilhosa, que foi uma das primeiras coisas que ele criou, de maçãs. E é justamente esta árvore que depois existe uma situação que é a seguinte: em razão de ver tudo isso, esta criação de todas as coisas, de um mundo maravilhoso e perfeito, Gregório enxerga aí a possibilidade de curar a sua mãe, que a mãe dele tem uma doença muito grave, ela está à beira da morte, acamada. E ele entende que talvez, pegando um fruto dessa árvore, ele consiga curar a sua mãe. Mas eis que Aslan pede para ele buscar um fruto dessa árvore e trazer para ele. Gregório, então, muito obediente, vai lá, busca, e aí até para ajudar nesta missão, Aslan pede que Morango vá com ele. Morango é um cavalo que acabou vindo junto para este mundo, junto com o seu cocheiro, porque neste mundo, fugidos de Londres, vieram Gregório, Polly e o tio André, e veio o cavalo e seu cocheiro. E lembro também, veio a esposa do cocheiro. Que eles acabam ali neste mundo de Aslan, virando os reis. Também na semelhança que tem com a Bíblia, é porque Aslan sempre fica chamando Gregório de filho de Adão e Polly de filha de Eva. Mas enfim, é o cavalo
que vai conseguir ajudar Gregório nesta missão de buscar a maçã. Então, Aslan cria asas no cavalo e ele vira um cavalo alado que vai então voando até esta macieira criada. E lá pelas tantas, quem foi junto também foi a Rainha Branca, que estava meio que escondidinha por lá. E neste lugar onde ele foi buscar a maçã, ela já havia passado, e por ali ela passou e comeu muitas maçãs antes disso. Estas maçãs fizeram com que ela não só ficasse mais forte, mas também mais branca, cada vez mais branca. E a gente percebe aí também uma semelhança entre a questão toda de Deus e do inferno, né? A gente vê aí muito forte o leão criando todas as coisas e vê também a rainha como a parte do mal. E também ambos muito fortes, muito poderosos, mas um representando o céu e o outro o inferno. Gregório realmente é extremamente obediente, ele vai lá, ele pega a maçã, ele traz a maçã para Aslan, e Aslan então, ali naquele momento, percebe o quanto que este menino é um menino realmente que tem interesse em ajudar as pessoas, ele tem interesse em fazer o que é certo. Então, como recompensa, ele entrega então uma maçã para que Gregório leve para sua mãe, e ele faz isso, ele leva para sua mãe, ele consegue curar a sua mãe quando ela come esta maçã, e ele pega uma sementinha da maçã e planta no jardim dele. Essa semente dá uma linda macieira, que muito tempo depois, então, Gregório corta esta árvore, transforma ela num roupeiro, e esse roupeiro vai ser o portal que levará mais tarde outras pessoas para Nárnia. Então é importante esse portal, esse roupeiro, a gente saber de onde ele vem, porque depois no livro 2 eu não li ainda, eu só li o livro 1, e eu vou realmente, a primeira vez que eu estou lendo esta coleção, mas eu adorei. E aí eu digo para vocês assim, ó, este livro aqui é um livro infanto-juvenil. Não sei se infanto-juvenil, mais infantil do que infanto-juvenil. É um livro para crianças, mas ele realmente, a gente percebe a inspiração bíblica que tem nele. A palavra de Deus está aqui, na criação do mundo, no próprio leão, talvez sendo o leão de Judá, sendo Deus, sendo o grande criador. Ali nós temos também a representação da árvore da vida, onde tem a maçã que cura todas as coisas. Temos a representação talvez do inferno, de Satanás, do diabo naquela rainha, que ela tentou convencer Gregório a comer a maçã, não levar para Aslan. Então ela não conseguiu. E depois todo o resto do pessoal consegue voltar para Londres, e a rainha fica por lá. A rainha não volta junto. E estas são as passagens mais importantes, resumidamente, deste primeiro volume. E não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo é legal e possa mandar para outras pessoas assistirem. Então, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.